Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. A gente tem vivido dias difíceis. Dizem que muitas pessoas têm procurado a alternativa da separação, do divórcio. Dizem que muitos casais estão abrindo mão da vida conjugal, abrindo mão do seu casamento. E muitas pessoas dão N justificativas para isso. Pastor, eu abri mão do meu casamento, me separei da minha esposa por causa disso. Aí a gente muitas vezes ouve uma mulher falando, né, pastor, eu larguei meu marido por causa daquilo. As pessoas, na verdade, elas sempre vão ter uma justificativa para poder abrir mão do seu matrimônio. Porque, imagina, quando fala-se de casamento, não se fala de uma organização ou de uma instituição onde temos ali duas pessoas perfeitas, onde temos ali duas pessoas que falam a mesma língua, ainda que esse seja um conselho bíblico, né? Que se deve falar a mesma língua, que se deve ter o mesmo espírito, mas se sabe que o ser humano ele é diferente, as pessoas são diferentes, as pessoas não são iguais. As pessoas, elas não têm o mesmo pensamento, elas não têm o mesmo parecer, elas não têm as mesmas ideias. Muitas das vezes o que um vê não é o que um outro vê, o que um fala nem sempre é o que o outro fala. Mas o interessante é que o conselho de Deus é até esse, que todos falem a mesma língua, que nós andemos numa concordância. Inclusive lá em Amós 3,3 diz isso, né? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Mas a grande verdade é que nem sempre dentro de um casamento é possível ter duas pessoas em acordo em relação aos mesmos assuntos, em relação às mesmas coisas. Às vezes uma pessoa pensa uma coisa, o outro pensa outra. Às vezes a esposa quer uma coisa azul e o marido quer uma coisa branca. Às vezes o marido quer comer carne, né, de boi, e a mulher quer comer frango. E aí fica ali um tentando agradar, ou quando não, fica um tentando desagradar o outro. E isso acaba se tornando com o tempo justificativa para que alguém possa chegar a querer, a pensar, a desejar a separação, o divórcio. E o que me chama a atenção é que muitas pessoas agem como se elas não tivessem conhecimento de que na vida conjugal há uma determinação. Qual é a determinação que há para a vida conjugal? Aqui em 1 Coríntios, se você puder ler comigo, abre aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 7, vai falar de uma coisa que muita gente parece que desconhece quando o assunto é a vida conjugal. E coisas que acabam se tornando justificativa para uma separação, para um divórcio, que não deveriam ser, porque a Bíblia, ela orienta. E o que a Bíblia orienta? 1 Coríntios 7, 28. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Não é pecado se casar. Todavia, os tais, os que casam, terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. Vou ler de novo. Mas se te casares, 1 Coríntios 7, 28. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. É muitas das vezes a falta de conhecer que faz parte da realidade da vida conjugal as tais tribulações na carne que algumas pessoas acabam vindo aí ao divórcio, à separação. As pessoas acabam criando como justificativa aquilo que a palavra de Deus já deixou determinado que aconteceria no casamento. Então veja, não tem como alguém dizer assim, pastor, eu vou me separar, a minha justificativa para eu me separar, a minha justificativa para eu abandonar meu esposo, ou abandonar minha esposa, são as tribulações na carne. Mas como é que isso vai se tornar uma justificativa se isso já foi algo que Deus avisou de antemão? Na verdade, foi talvez você que não ouviu, ou talvez você esteja ouvindo essa palavra hoje pela primeira vez, pastor, mas eu não sabia. Mas certamente, antes de você casar, mesmo que você não seja uma pessoa cristã, mesmo que você não seja uma pessoa de igreja, certamente alguém deve ter dito para você, olha, casamento é isso, hein? Olha, casamento é aquilo, hein? Com certeza teve o teu pai ou a tua mãe, ou teve um amigo, uma amiga, ou alguém que chegou para você e disse, olha, casamento não é coisa fácil. Duas pessoas diferentes dentro da mesma casa. Casamento é desafiador.
Casamento, você vai ter que aprender a compreender a pessoa que está do teu lado. Você vai ter que ter paciência. Você vai ter que se dispor a entender e a compreender a pessoa que Deus coloca do seu lado. Certamente você ouviu alguma coisa assim. Certamente alguém te fez alguma advertência. Acredito que lá no dia do teu casamento, seja perante o pastor ou seja perante um padre, tanto um quanto o outro deve ter falado alguma coisa para você. Se você esteve diante do pastor, o pastor certamente disse que o casamento não seria uma coisa fácil. Se você estava diante do padre, certamente o padre também deve ter dito para você que o casamento não seria uma coisa fácil, né, de você viver uma experiência sem a qual você não se sentiria desafiado. E se você então teve esses avisos, por que hoje você quer dar como justificativa exatamente as coisas que já te foram apresentadas que fariam parte da tua vida conjugal? E é assim o que nós vemos é pessoas usando como justificativas para pôr fim ao seu relacionamento conjugal coisas das quais elas já foram avisadas que aconteceriam no seu casamento. Então você pode estar aí usando hoje, pastor, minha justificativa para não querer mais essa mulher é porque essa mulher, ela fala demais. Mas você não sabia que mulher fala demais? Pastor, eu quero me separar do meu marido porque meu marido, ele não tem paciência, ele é bem nervoso, ele é bruto comigo. Você não sabia que tem homens que são assim? Calhou do seu ser assim. Será que isso é justificativa para você pensar numa separação, num divórcio? O que você pode hoje colocar como justificativa para querer pôr fim ao teu casamento? Será que isso é realmente uma justificativa? Levando em conta o que diz propriamente aqui a palavra de Deus, que nos avisou dizendo, os tais terão tribulações da carne. Já foi avisado. Para qualquer solteiro que pega a Bíblia e lê em 1 Coríntios 7, está escrito isso. Os tais terão. Veja que não está dizendo que se vai ter, está dizendo que terão. É uma das coisas que a palavra de Deus afirma. Vai ter tribulações na carne, não adianta. Vai ter. E são essas tribulações na carne que muitas pessoas têm transformado em justificativa para se separar, para se divorciar. Esses dias alguém me mandou uma mensagem me perguntando, pastor, Deus permite o divórcio? Deus, ele aprova a separação? Por que Deus permite? Na verdade foram duas perguntas. Primeiro foi, é pecado se divorciar, pastor? Por que Deus permite? Essa foi a pergunta que o irmão me fazia. É pecado me divorciar? Por que Deus permite? São duas perguntas, né? Bem, de certa forma, escabrosas, mas na verdade nem tanto. É pecado se divorciar? Bom, a palavra de Deus diz o seguinte, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Foi Jesus que falou isso. Mateus 19. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aí você tira por você mesmo. É pecado o homem se divorciar? E aí, o que você acha? A Bíblia diz que uma mulher não deve se apartar do teu marido. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 7, quer ver? Versículo, deixa eu ler aqui, deixa eu ver que eu me perdi aqui. Sim, versículo de número 11, versículo 10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Veja só, todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor que manda, que a mulher não se aparte do marido, e claro, que o marido não se aparte da mulher. Dada essa primeira colocação, me responda você, é pecado se divorciar ou não? Dado o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 7. E a outra pergunta que o irmão me fez foi, por que Deus permite? Sabe qual é a resposta que eu dei para ele? Deus não proíbe ninguém de fazer nada. Deus coloca diante de nós o bem e o mal, a morte e a vida. E ele nos orienta dizendo, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção. Mas Deus não tem culpa se você escolhe qualquer outra coisa, diferente daquilo que ele quer que você escolha. Então Deus, ele permite. Por quê? Deus, ele te permite fazer a escolha que você acha melhor para a sua vida. Se você acha melhor se separar, você acha que Deus vai te proibir? Se você acha melhor se agarrar a essas justificativas que você acha que tem,
para abandonar seu casamento, para abandonar seu esposo, para abandonar sua esposa, para pôr fim ao seu relacionamento conjugal, se você acha que você tem as justificativas plausíveis para isso, você acha que Deus vai te proibir? Deus não proíbe ninguém de fazer nada, mas Ele nos orienta. Deus nos orienta. E pode ter certeza que Deus está te orientando nessa hora, através dessa reflexão. Qual é a justificativa que você acha que tem para pôr fim ao seu relacionamento conjugal? Já procurou um pastor para pedir conselho? Já ligou para alguém? Já entrou em contato com um pastor? Já procurou conselho de alguém? Já sentou com uma pessoa mais experiente que você? Que está casada aí 20, 30, 40 anos? Já sentou com alguém com essa experiência para você pedir um conselho? Já sentou com o seu pastor, com a sua líder lá, com a esposa do pastor, para pedir um conselho, com a pastora, ou com a bispa, ou seja lá com quem for, para pedir um conselho sobre o que você deve fazer na sua vida conjugal? Ou você está apenas aí apegado às suas justificativas? E apegado nelas, você acha que tem todas as razões que você precisa para pôr fim ao seu relacionamento conjugal? Eu te aconselho, meu irmão. Eu te aconselho, minha irmã. Procure orientação. Se você acha que tem justificativas suficientes para pôr fim ao seu casamento, mesmo diante do que a Bíblia ensina, mesmo diante do que a palavra de Deus ensina, procura uma orientação. Procura alguém que vai te orientar, que vai te dizer o que realmente você precisa fazer para superar essas dificuldades, essas tribulações na carne que você possa estar enfrentando aí na tua vida conjugal. Recebe essa reflexão, recebe essa palavra no teu coração. SOS Vida Conjugal.